Bom dia, minha amada, meu amado. Nessa manhã eu quero convidar você para tomar mais um café comigo, né? E eu trouxe para você um pão, né? Um pão especial para você nessa manhã. Não só esse pão aqui do alimento cotidiano, mas um pão que vai alimentar a sua vida, que vai alimentar a sua alma e o seu coração. E nesse dia, nessa manhã, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor Jesus trouxe ao meu coração, e eu quero orar com você. Senhor, nessa manhã eu quero que o Senhor abençoe a minha irmã, o meu irmão, a minha amada que está aí me ouvindo do outro lado, nas mídias, na rede social, e que está precisando de uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança. E eu quero que o Senhor me use como instrumento para abençoá-los. Em nome de Jesus, amém. E o tema que eu trouxe hoje para o nosso café é um tema interessante, chamado A Oração e o Voto de Ana. Primeiro eu quero falar para você o que é um voto, para você entender o texto. Um voto é como uma promessa, é como uma aliança que você faz com alguém. Geralmente se troca votos, né, em casamento, né? Quando um noivo, uma noiva, quando um casal vai ao altar, eles levam alianças, né? E essas alianças eles trocam, e nós dizemos naquela hora de trocar as alianças, nós dizemos que agora vamos fazer os votos, né? Então, os votos é uma promessa que um casal, né, ali no casamento, ele troca o noivo com a sua noiva, e eles prometem fidelidade um ao outro. Então, a palavra de Deus também fala sobre voto. Algumas pessoas fizeram votos com Deus. E a palavra de Deus diz assim, Eclesiastes capítulo 5. Quando fores ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Para fazer votos, promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco, sejam poucas as tuas palavras. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor fazer voto e cumprir do que não fazer. Ou seja, é melhor não fazer voto do que não fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano, porque iria irritar a Deus com o que você disse. Então isso é um voto. E na palavra de Deus nós encontramos algumas pessoas que fizeram votos. Primeiro eu quero falar do voto de Ana. Ana era uma mulher que ela tinha muito desejo, ela queria muito ter um filho, como todas nós, como todas vocês. Sempre um dia quiseram ter um filho, né? E Ana era casada, ela tinha um marido que lhe amava, um esposo chamado Eucana, mas ela não tinha filhos. E ela sofria muito porque ela não tinha filhos. Ela chorava, ela era amargurada de coração. E ela era muito triste porque ela não tinha filhos. E um dia ela estava chorando muito, eles tinham ido para a casa de Deus, eles tinham ido para Siló, onde estava a casa do Senhor. E ela e seu marido Elcana, e lá ela foi para o altar, e ali ela encontrou um homem chamado Eli, o sacerdote, que está aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, no capítulo 1 de 1 Samuel. E ela estava ali orando e chorando por muito tempo, e ela disse para o Senhor assim, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o voto que ela fez a Deus. Ela pediu esse filho de Deus,
E ela disse: se Deus o desse, ela o devolveria a ele, como gratidão, como oferta voluntária. Um voto muito difícil. Você querer uma coisa e depois você pegar aquilo que você esperou por tanto tempo, por tantos anos, e você abrir mão daquilo. E eu quero dizer para você que o marido de Ana disse algo interessante para ela. Ele falou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que teu coração está triste? Por que você está tão infeliz? Por que você está tão amargurada? Por que seu sorriso, seu semblante é tão triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Não. O amor de Elcana era um tipo de amor. Ela precisava o amor da maternidade. Ela queria ser amada por Deus. Ela queria ser abençoada por Deus, né? Ser abençoada por Ele com um filho. Ela queria carregar um filho nos seus braços. E por isso ela orava muito. E ela orava intensamente. Ela orou por muitos anos. E ela fez esse voto. Ela fez esta promessa a Deus. Ela fez esta aliança com Deus. E a Bíblia diz que ela foi para a casa dela, depois que eles adoraram ao Senhor. Ela foi para a casa dela com seu marido, fizeram um sacrifício, mataram o animal, ofereceram o animal para o Senhor, para Deus, né? Que naquele tempo era assim. Você ia à casa do Senhor, você não ia de mãos vazias, você levava uma oferta a Deus, você levava algo para Deus. E eles levaram 3 novilhos e eles pegaram um novilho daquele, mataram e ofertaram ao Senhor como sacrifício, como oferta ao Senhor. E eles voltaram para a casa deles. Quando eles chegaram em casa, que eles foram deitar, quando Elcana estava deitado com Ana, a Bíblia diz que Deus lembrou de Ana. Lembra que ela falou: Senhor, se tu me ouvires, se da tua serva tu te lembrares, se tu não esqueceres de mim e me deres um filho, eu te devolverei. E a Bíblia diz que naquela noite que eles deitaram juntos, o Senhor lembrou de Ana. Olha que coisa linda, meu coração se emociona. O Senhor lembrou da sua serva. E a Bíblia diz que ela engravidou. E ela teve o seu filho, e quando ele estava desmamado, a Bíblia diz que ela voltou para entregar ao Senhor. E muitas vezes eu quero dizer para você que nós fazemos votos a Deus que é difícil de nós cumprirmos. Às vezes você promete, você diz, como disse, né, Salomão, você fala palavras sem sabedoria, você fala palavras sem compreensão, você fala palavras de tolo, como diz o texto. Você faz voto, você diz: ah, Deus, se tu me deres isso, se tu me deres aquilo, se o Senhor fizeres isso, eu vou te fazer isso. Eu conheço várias pessoas que fizeram votos a Deus, até na beira da morte, no leito da morte, disseram para Deus: Senhor, se tu me salvares. Eu conheço uma pessoa que há muitos anos ela estava em um rio e ela se alagou naquele rio e ela estava à beira da morte, ela estava já sem fôlego e ela gritou para Deus e um pescador veio e a salvou. E ela fez uma promessa a Deus, ela fez um voto. Ela disse que ela iria servir ao Senhor, ela ia entregar a sua vida a Ele, servi-lo, mas ela não fez. Quando ela ficou bem, quando ela saiu da água, quando ela voltou à sua vida normal, ela não cumpriu o voto que ela fez a Deus. E talvez eu e você também façamos muitos votos e nós não cumprimos. A Bíblia diz que nós não temos que sair da nossa boca palavras sem sentidos. Quantas palavras saem da sua boca? Não só pela questão de voto, mas palavras insanas, palavras sem sabedoria, palavras de burrice, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que a nossa palavra, ela tem que ser como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Que coisa, né? Doce para a alma as nossas palavras. Então ele diz que quando nós fazemos voto e não cumprimos, dizemos palavras para Deus, fazemos promessas para Deus, nós irritamos Deus. Nós deixamos Deus aborrecido. Ele disse: olha, quando tu entrares no templo, não te apresses em falar. Quando tu entrares na minha presença, não te apresses a fazer voto.
Pensa no que você está falando para Deus. Talvez nessa quarentena, talvez nesse tempo de pandemia, você tenha até prometido coisas a Deus. Você tem dito, Senhor, eu não fazia isso, eu não tinha tempo para ler Tua palavra, agora eu vou ler Tua palavra todos os dias. E você até agora nem pegou na Bíblia. Talvez você disse para Deus que ia ler bons livros. Você ia aproveitar para ler livros, fazer leituras, colocar em dias tantas coisas. E você não está fazendo nada. Você está perdendo seu tempo, deixando o tempo precioso passar. Não está fazendo nada para agradar a Deus. Talvez está falando palavras tolas, palavras insanas. Teve um outro homem chamado Jefté. Lá em Juízes, Juízes no capítulo 11, teve um juiz também chamado Jefté. Ele queria ter uma guerra. Ele queria ganhar, aliás, uma guerra. Ele estava em guerra e ele queria ganhar essa guerra, contra os amonitas, que era um povo muito terrível, que guerreava contra o povo de Israel. E ele diz para Deus, Senhor, se tu me deres a vitória, se tu me deres essa batalha, se eu for para essa batalha e eu ganhar essa batalha, a primeira pessoa que chegar à minha porta, quando eu voltar, que vir ao meu encontro, eu te oferecerei em sacrifício ao Senhor. Olha que coisa que esse homem fez. E esse homem ganhou a guerra. Esse homem participou dessa guerra e ele voltou feliz dessa guerra. E quando ele está voltando dessa guerra, os mensageiros vêm e avisam na casa dele que ele estava voltando da guerra. E a sua filha donzela, virgem, uma moça jovem, linda, bonita, filha única, ele só tinha esta filha. Ela se ataviou toda, colocou suas roupas de festas, pegou seus adufes e foi para a porta da casa com as suas servas e começou a dançar e a celebrar para receber o seu pai que tinha vindo vitorioso da guerra. E quando Jefté olha, quem ele vê? Quem lhe vem ao encontro? A sua única filha, a sua donzela. E quando ele olha que ele vê isso, ele se desespera. Ele se desespera e ele diz assim, versículo 35, quando viu que era sua filha, ele rasgou as suas vestes e disse, filha, tu me prostrastes, passastes a ser a causa da minha calamidade, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não voltarei atrás. Olha que homem de palavra. Vimos Ana, uma mulher de palavra. O que ela mais queria na vida não era riqueza, não era muitas coisas. O que ela queria na vida era ter um filho. E ela disse, Senhor, o desse a ela o devolveria como oferta a Deus. Mas ela estava sabendo do que ela estava fazendo. Ela estava consciente, ela era uma mulher quebrantada de coração. Ela orava por muitos anos. E ela não ficou triste. Ela não ficou infeliz porque ela devolveu o filho dela a Deus. Ela não disse, e agora, Senhor, o que vai ser da minha vida? Porque eu te devolvi tudo que eu queria e agora eu vou ficar triste novamente. Não. Ela fez de coração, só de ela engravidar. Isso já trouxe toda a alegria que ela precisava. E ela devolveu a Deus. E a Bíblia diz que depois Deus deu muitos outros filhos a ela, como recompensa. E a Jefté, ele não foi sábio quando ele fez esse voto, mas ele honrou a sua palavra. E a filha dele falou assim para ele, pai, me deixa por 2 meses sair ao deserto, sair aos montes com as minhas amigas, com as minhas servas e prantear a minha virgindade. E a Bíblia diz que ele deixou ela ir pelo deserto, pelos montes, chorando e pranteando a sua virgindade com as suas servas e as suas amigas. E depois ele a ofereceu em sacrifício a Deus. Que coisa! Que texto difícil, que situação difícil. Muito difícil o que o Jefté fez, porque ele não pensou no que ele estava fazendo.
ele prometeu as coisas para Deus no afã da sua, do calor, das suas emoções, no calor das suas emoções. Quantas vezes você e eu prometemos coisas a Deus no calor das nossas emoções, sem pensar, sem refletir? E eu quero dizer para você, pense no que você está fazendo, pense no voto que você está fazendo para Deus. Talvez você que saiu de uma quarentena, talvez você que saiu de uma aflição, talvez você que saiu de uma situação muito difícil, você prometeu algo a Deus. Talvez até ser uma serva fiel, talvez até ser uma ofertante na casa do Senhor fiel, talvez até ser uma trabalhadora do reino fiel, alguém que vai estar na igreja agora servindo, trabalhando para Deus, entregando ofertas voluntárias ao Senhor. Cuidado, não faça nada que você não vai cumprir, porque Deus está no céu, o texto diz, e você na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Que Deus te abençoe nessa manhã. Ore comigo, Senhor, se nós fizermos votos a Ti, nos ajuda a cumprir, para que não passemos por tolas ou tolos na Tua presença, mas nos ajuda a ser fiéis, sermos fiéis aos votos que nós fazemos e nos ajuda a cumprir, para que não venhamos a irritar o Senhor e não ser abençoada ou abençoado como nós gostaríamos de ser, mas nos ajuda a ser como Ana, que fez um voto a Deus consciente e devolveu com alegria e sabedoria a Deus, e o Senhor o abençoou, a abençoou grandemente. Mas a Jefté, o voto que ele fez passou a ser uma loucura, passou a ser uma amargura, uma prostração diante do Senhor. Tem misericórdia de nós e fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe e até o próximo café.